Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje é segunda-feira para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 18, de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E Jesus então parou e ordenou que o trouxesse até junto dele. Quando chegou perto, Jesus perguntou-lhe: Que quereis que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu recupere a vista. Jesus disse-lhe: Recupera a vista, tua fé te salvou. No mesmo instante recobrou a vista e seguiu Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, ao presenciar isso, pôs-se a louvar a Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra também a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Então, hoje o Evangelho começa nos falando, né, desse Jesus que passa na nossa vida. E aí ele nos mostra esse encontro de Bartimeu, do cego, com Jesus. Mas o Evangelho nos fala algo bem importante, que ele, quando ouve o barulho, ele pergunta o que passava. E eles anunciaram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Então ele grita. Então que possamos também observar esse evangelho e olharmos para nós mesmos se não estamos assim na beira do caminho. O evangelho começa falando para mim e para você de algo principal, que quando o cego de Jericó perguntou quem era que passava, ele recebeu o anúncio de Jesus. Então que possamos meditar nisso também, pedir isso ao Espírito Santo, para sermos pessoas que anunciam esse Jesus. Hum. E aí o Evangelho continua nos falando desse encontro de Jesus com ele. E Jesus pergunta a ele: O que tu queres que eu faça? E ele fala: Que eu volte a enxergar, que eu recupere a visão. Então o Evangelho nos dá o entendimento que ele já tinha enxergado antes, que ele não era um cego de nascença, mas ele ficou cego e estava mendigando. Então o Evangelho vem nos apresentar isso, né? Mas vem também nos trazer um apelo para não nos envergonharmos de gritar por Jesus, porque aquele homem estava cego e mendigando, mas quando ele viu que Jesus passava por ele, ele não pensou duas vezes. Após ele ser anunciado que era Jesus, ser anunciado a ele, ele começa a gritar, ele não se envergonha da situação dele. Então, hoje o Evangelho vem nos fazer esse apelo para não nos envergonharmos da nossa situação e, por conta disso, deixarmos de gritar por Jesus, de pedirmos a Ele humildemente a graça de enxergarmos, né, conforme a Sua vontade, de lançarmos fora o nosso manto da indignação e da mendicância. Hoje o Evangelho nos convida para isso. E ele vem nos mostrar também que Deus quer nos escutar. Por isso ele ouviu Bartimeu e pediu para que trouxesse ele. Então que possamos nesse dia, nessa segunda-feira, nos impulsionarmos para ir ao encontro de Jesus. Esse Jesus que passa por nós. Mas também para não termos vergonha de falar a Ele o que realmente queremos. Porque Ele está sempre pronto a nos atender.
Ele está sempre pronto em vir em nosso socorro, a atender os nossos gritos. Então, que o Espírito Santo venha tirar de nós toda a vergonha, tudo que nos impede de gritar por Jesus, de deixarmos esse Jesus que passa vir ao nosso encontro, esse Jesus que nos pergunta hoje por esse Evangelho: o que queres que eu faça? Então, que possamos falar para Ele nesse dia de hoje, o que queremos que Ele faça por nós. O que você quer que Jesus faça por você hoje, né? Que você possa tirar um momento e falar para Jesus o que você quer, porque hoje Ele nos pergunta: o que queres que eu faça? Que possamos nos achegar, nos aproximar dele com essa confiança de que Ele nos ouve e de que Ele atende o nosso pedido, de que Ele nos salva. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos dê a graça de termos esse encontro pessoal com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.